Shalom, bem-vindo à segunda live da temporada Mosca no Perfume. E hoje nós vamos falar sobre a chave para se adquirir riquezas. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e esta é a live Café com AP, uma live devocional para uma vida plena. Vai chegando, vamos nessa. Bem-vindo, B. Vamos chegando. Bem-vindo, Michael. Glória a Deus. Vamos nessa. Vamos chegando. Mais uma live. Um tempo marcado pela presença de Deus. Nós cremos que a Bíblia é real e que ela é transformadora. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Santo Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Glórias sejam dadas ao teu nome. Pai, eis-nos aqui neste exato momento, nesta live. Ministra sobre nós a tua graça, o teu poder. Fala aos nossos corações, Senhor, de maneira poderosa. Opera trazendo cura, sinais e maravilhas. Orabás, tericandarabacheias. O Senhor diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh Deus, vem impactando a nossa fé. Vem fortalecendo o nosso interior agora. Vem agora, Senhor, mexendo com estruturas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Bem-vindo à nova temporada, Mosca no Perfume. Ontem eu revelei, na nossa temporada, o tema, e a ligação desse tema com o título, o título A Mosca no Perfume se refere a Eclesiastes capítulo 10, verso 1, onde as escrituras nos dizem que a mosca morta estraga o perfume e da mesma forma um pouco de estultícia anula a sabedoria e a honra. E eu mostrei para vocês como nós perdemos alguns pontos importantes ao lermos a Bíblia apenas em capítulos e versículos. Por quê? Esse é o primeiro versículo do capítulo 10 de Eclesiastes, mas no capítulo anterior nos fala da história de um homem sábio, porém pobre, que salvou uma pequena cidade com poucos habitantes, mas de um grande rei com todo o seu armamento de guerra, e este homem não foi lembrado. E a conexão desses dois textos fala da mesma coisa. Fala da insensatez. E que tipo de insensatez? A insensatez de não adquirir, gerir e distribuir riquezas. Ah, Rafael, mas a gente está tão desgastado, cansado. A igreja abordou muitas vezes o assunto de finanças, tem muita gente machucada, é isso mesmo. Mas você é curado no lugar onde você foi ferido, não só na área, mas no lugar onde você foi ferido. Eu costumo dizer o seguinte, o dólar falso não anula o valor do verdadeiro. O ouro falso não anula o valor do verdadeiro. Se nós formos deixar de falar sobre os assuntos que foram extremados, exagerados, ou usados de maneira manipuladora contra nós não vamos falar de mais nada. E aí nós perdemos espaço, e nós perdemos autoridade, nós perdemos a oportunidade da manifestação deste Deus multiforme, inclusive deste Deus
rico em nos abençoar. Então, como eu amo assuntos polêmicos, não da polêmica pela polêmica, mas porque tem assuntos que precisam ser tratados. E nós estamos aqui para falar da relação de finanças com fé, para falar da relação de finanças com todas as áreas da nossa vida, identidade, a nossa essência, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Gente, é impressionante o fato de que Jesus, ele não exortou as pessoas dizendo assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores, ou servir a Deus ou a Belzebu, a Deus ou a Moloque, a Deus ou a Astarote. Não, ele diz a Deus ou a Mamon. Por quê? Porque as tuas ofertas te representam. A tua semeadura te representa, a tua semeadura tem voz. Você pode escrever isso? A minha semeadura tem voz. Escreve aí, a minha semeadura me representa. E é impressionante porque na introdução dessa nova temporada, onde a gente fala que, assim como a mosca no perfume estraga o perfume, estraga a essência, nós vemos que um pouco de insensatez anula a sabedoria e a honra. E nós estamos falando de um contexto deste homem sábio, porém pobre, que salva uma cidade e depois nem ele, nem o seu feito heróico é lembrado. E o que existia nesse homem? Existia um pouco de estultícia que anulou a sua sabedoria. E hoje eu quero falar sobre a chave para adquirir riquezas. A primeira pergunta que vem à nossa mente é exatamente o seguinte: como que este homem, sendo sábio, ele permitiu que um pouco de tolice contaminasse a sua sabedoria? E é isso que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos falar sobre a chave da sabedoria. A sabedoria é uma chave a ser aplicada. E eu quero ter como base aqui o texto de Eclesiastes 2, verso 12. Eclesiastes 2, 12 diz assim: então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice. Por quê? Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Ontem eu te convidei e eu te convido novamente a vestir aqui o manto do homem mais sábio, mais rico e mais poderoso da terra, o rei Salomão, provável autor do livro de Eclesiastes. Imagine-se estar debaixo desse manto, podendo pesquisar, tendo a sabedoria, tendo recursos e o poder para pesquisar qualquer coisa ou todas as coisas. Nós vimos que no capítulo 1 de Eclesiastes, o autor ele já vem nos apresentando alguns problemas, né? Ele vem apresentando a nulidade da vida. Ele já vem trazendo a ótica humana, a ótica vazia do ser humano com respeito à vida. E nós não estamos falando de alguém privado das coisas. Nós estamos falando de alguém que tinha todos os recursos para aproveitar de tudo e ter uma vida como muita gente gostaria de ter. E no capítulo 1 vem aqui 3 comparações de liberdade e da liberdade que os recursos podem trazer. Aqui o texto fala do sol, ele fala do vento e ele fala das águas. Nada nos parece mais imponente e poderoso do que o sol, que nos aquece, que nos dá vida, que todos os dias vem com seu esplendor, do nascer ao pôr do sol.
na sua representatividade aqui de grande poder. O vento representa essa liberdade que muita gente busca na vida financeira. Essa liberdade de poder ir e vir para qualquer lugar, né? E poder com força, agir com força ou com leveza. Da mesma forma as águas. Quem pode reter a água, né? Me vem à mente aí os homens que vão lembrar aí do Bruce Lee, né, dizendo be the water, né, seja água, tome a forma daquilo que você ocupar. Quem não gostaria de ter esse tipo de liberdade? Nós vemos aqui o autor dizendo o seguinte, que tudo isso gerou cansaço. Ele vem nos trazendo essa visão proposital, humanista das coisas, de maneira provocativa, para depois nos mostrar o propósito de Deus. E é isso que Deus deseja ministrar na nossa vida e no nosso coração, para tirar as escamas dos nossos olhos. Por quê? O que é uma religião humanizada, humanista? O que é uma religião afetada por esse conceito? É uma religião que busca ver Deus através dos olhos humanos. Sutenahara. Quero arrancar dos olhos. Depois acham. E colocar a minha visão, derabiaste, para que vejam com a minha ótica, com os meus olhos, diz o Senhor. Uau! Nós estamos vendo uma religião se fortalecendo, e quando eu falo disso, eu falo do inimigo entrando no seio cristão. Para quê? Para gerar essa busca de conformidade, de conforto, ausência de dor, satisfação pessoal, um fim em si mesmo, a coisa ficar tão boa aqui que a gente não queira o arrebatamento. E nós estamos falando do homem que tinha todo o poder, as riquezas e a sabedoria para se envolver com tudo. Tanto que no capítulo 2, o que ele faz? No final do capítulo 1 ele diz assim, olha, falei com o meu coração dizendo, eis que me engrandeci, sobrepujei-me em sabedoria a todos que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria. E os desvarios é loucura. Só que ele vai e decide provar de tudo. Ele decide provar de tudo que o mundo pôde oferecer. Busquei no meu coração como me daria ao vinho, como reteria a loucura, como ver o que seria melhor aos filhos dos homens debaixo do céu. Fiz obras magníficas, nós estamos falando de um realizador, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas. Esse homem provou tudo isso para buscar sabedoria. E como pode esse homem, depois de tudo isso, ele encontrar um sobrepeso de trabalho na sabedoria? Ele começa a relatar que o sol, símbolo desse poderio, segue uma rotina fatigante e cansativa. Nasce todo dia, se põe todo dia e no outro dia a mesma coisa. O vento, símbolo dessa liberdade, símbolo dessa vontade livre de ir e vir, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. E a água forte que ninguém detém, que toma todas as formas, vai para o mar, contudo o mar não se enche, e para outro lugar onde os ribeiros vão, pois aí ela torna a ir para eles. E aí ele encontra cansaço, fadiga. Isso
afeta a alma. A sobrecarga na busca da sabedoria afetou a alma, trouxe cansaço, trouxe para ele aqui, olha como ele descreve, ele diz que aflição de espírito e não viu nenhum proveito debaixo do sol. Toda a atividade dele levou a esse sentimento. Mas essa visão é proposital, é para nos levar à lona, é para nos levar ao entendimento do que significa vaidade de vaidades. Porque só quando a gente chega à lona e descobre a ótica humana pela qual a gente tem enxergado a vida e as coisas, é que nós podemos então nos aproximar de Deus e entender o ponto errado em tudo isso, que é a ótica pela sabedoria humana. Por que que aquele personagem do capítulo 9, do verso 14, ele era sábio, porém pobre, e não foi lembrado? Porque a sabedoria dele era a sabedoria humana. Era a sabedoria descrita na palavra de Deus como aquele que é sábio aos seus próprios olhos. É a sabedoria que determina de maneira humana para si mesmo aquilo que você é, aquilo que você deseja ser, aquilo que você deseja conquistar. Mas o objetivo disso tudo é a gente perceber que a sabedoria do homem é loucura para Deus. De repente, ao chegarmos na lona, nós percebemos que, enquanto o olhar humano diz que nada vale a pena, que tudo é vaidade de vaidades, e é como está escrito aqui no verso 14, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também não entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Ele chega ao ponto de falar que adianta ser sábio se o sábio e o tolo vão parar no mesmo lugar. É lógico, a sabedoria deste homem está na própria cabeça dele, enquanto a do louco está nas trevas, e eles vão parar no mesmo lugar. Mas a Bíblia nos fala, no mesmo livro de Eclesiastes, ele nos dá a resposta, que vai ser a resposta diária para toda essa temporada. É que enquanto o olhar humano diz que nada vale a pena, que tudo é futilidade, o Senhor nos diz que tudo vale a pena. Por quê? Porque a resposta é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E qual sabedoria? A sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo encontra a resposta para isso quando ele diz assim: quão insondáveis são os teus caminhos, quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Enquanto a visão humanista, rente ao chão, nos faz ver que tudo é futilidade. O final do livro de Eclesiastes nos dá a chave da sabedoria, que é a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana. A sabedoria de Deus que começa com o temor do Senhor, para nos mostrar que tudo vale a pena. Olha como isso é traduzido de outra forma. Mesmo que o sol nasça e se ponha todos os dias rotineiramente, como a minha rotina, que aos olhos do sábio humano é fatigante, repetitiva, pode se tornar algo maravilhoso quando eu penso que tudo vale a pena. Então eu temo ao Senhor, sendo grato ao Senhor pelo dia que nasceu, vivendo o momento em que eu estou vivendo para Ele, fazendo cada momento valer a pena.
Enquanto Eclesiastes vem revelando os limites da vida, é quando a gente mapeia e descobre todos esses limites e a gente os projeta para Deus. Deus revela toda a sua capacidade onipotente. O rei Davi entendeu essa prosperidade quando ele disse: Adonai é meu pastor, não sinto falta de nada. Ele estava dizendo: eu encontrei suficiência em Deus. Então, o princípio da sabedoria de Deus, que é a chave de uma vida próspera, eita glória, é você reconhecer Deus em todos os teus caminhos. É você conectar todas essas áreas com Deus, fazendo com que elas valham a pena. O dia que você tem hoje, o dia que você tem é hoje, né? O ontem já passou, como diz placa de caminhão, amanhã é mistério, por isso que hoje é presente, não é verdade? Um abraço para Rio Branco, Deus abençoe vocês. Então, nós vemos aqui que a visão humana leva a um fatalismo. Como aquele desenho animado, né, da Penélope Charmosa, que tinha lá aqueles baixinhos, né? Que diziam lá: ó vida, ó, nós vamos morrer. Como a hiena lá do passado, do desenho animado, né? Ó vida aos céus, o azar. Faz valer a pena. Faz valer a pena. Tem que pôr, rente que. Koto, soroto, krolo, shuriala, kata. Posso eu reunir todos os fatores da tua história e te projetar para um novo presente. Teriala Hassudeka. Terias capacidade de fazer isso? Não. Só eu, diz o Senhor. Nemaia, Sam. Não duvides, creia somente. Sabe, a visão humana nos leva a essa fadiga. E aí a gente se depara com isso e vive uma vida de fatalismo. Quando o Senhor diz: não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e obedecem e cumprem o seu propósito. Então se livra desse espírito de coitadismo, não é verdade? Sabe, tem gente que está buscando sabedoria na vida, sabe como? É uma sabedoria frágil, é uma sabedoria humana. É uma sabedoria humana. E aí, essas pessoas ficam procurando o que eu escrevi no post aí, é o seguinte, uma leveza para tentar fugir das questões mais importantes da vida. Que questões são essas? Questões que não mudam na sua rotina, que você não sabe o que fazer. Aí tem gente que fala: não, abstrai. Não é abstrai, filho. É sacrifica. É entrega para o Senhor. E busca dele o propósito. O propósito. Nessa temporada nós vamos falar sobre a diferença entre vaidade de vaidades e santo dos santos, quando a gente ministrar sobre o propósito. Então, não fuja das perguntas difíceis da vida procurando leveza. A questão é que tem gente que procura tanta leveza e que chega uma hora em que ela já ri de tudo. E aí nada mais faz sentido. Isso não é sabedoria. Sabedoria é você saber o que eu vou ministrar amanhã. O tempo exato para cada coisa. E investir o que você tem em cada tempo da sua vida. Sabe? Este homem sábio, porém pobre, que salvou uma cidade e não foi lembrada, ele tinha uma sabedoria humana. E na sabedoria humana dele,
ele não usou essa sabedoria para adquirir recursos. Talvez porque ele tenha pensado que o dinheiro era futilidade, que o dinheiro era o princípio dos males, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não era espiritual. Qual o conceito que foi imposto na tua cabeça a respeito de dinheiro? Isso é muito sério. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a adquirirmos recursos, gerirmos bem os nossos recursos e compartilharmos os nossos recursos. Não seja tolo, porque um pouco de tolice, ela anula a sabedoria e a honra. Esse homem não aplicou porque ele tinha alguns bloqueios, possivelmente, na sua mente. Quais áreas que estão conectadas dentro de você com respeito a finanças que estão te bloqueando? Tem pessoas que que têm medo. Medo imobiliza. Se eu ofertar, se eu dizimar, se eu repartir, se eu semear, vai faltar. É o medo de faltar. Né? Aqui, abração Patrício. A sabedoria do homem leva a descobrir que vivemos no aquário. É uma mesmice cansativa, é necessário nos perfilar ao propósito de Deus para encontrarmos o sentido de todas as coisas. E aí, né? Aí é a hora que você sai do aquário. Me vem à mente um termo, tem tudo a ver com o que a gente está pregando aqui. O termo que muitos pastores usavam, né? Agora nem acho que saiu de moda, ainda bem. Que era assim, a fulana está pescando no aquário, quando dizia que pastores estavam convidando ovelhas do outro ministério para fazer parte do dele. Gente, isso é tão ofensivo, isso é realmente ofensivo, sabe? Isso é realmente ofensivo. Por quê? Porque está te chamando, ovelha do rebanho do Senhor, de gupe, peixinho dourado do aquário dos homens. E pastor que faz isso está determinando que a congregação que ele é mordomo do Senhor e responsável, porque ninguém tem igreja não. Quem tem igreja é Jesus. Eu e você não temos igreja não, quem tem é Ele. Ou a gente é ou a gente não é igreja. Aí tem líder que está aí, sabe? Determinando que o seu ministério é um aquário. Meu irmão, casca fora do aquário. Sabe? Flui no oceano do Espírito. Não estou mandando você sair da igreja, não. Eu estou mandando você romper a mentalidade das barreiras que determinados homens colocam. Existem líderes inspiradores que não se venderam, homens e mulheres de Deus que apresentam o reino para as pessoas, a porta do reino. Siga essas pessoas, honre essas pessoas e honre financeiramente essas pessoas. O seu dinheiro te representa. As suas ofertas, a sua semeadura tem voz. E elas te representam. O autor investe todos os seus recursos para provar de tudo, para tentar entender a sabedoria. E quando você entende que a sabedoria humana te leva ao cansaço, à fadiga, à nulidade da vida, você entende que a sabedoria divina vai te conduzir a investir os teus recursos naquilo que vale a pena, para que você descubra mais de Deus. Então, quando a gente se dispõe a ser fiel com as nossas finanças, a gente está disposto a descobrir mais de Deus. Sabe, eu quero trazer um texto aqui, eu vou achar ele aqui, peraí. Deixa eu achar aqui. Existe um texto na palavra de Deus, né, onde Deus traz, talvez mais do que uma vez, ok? Onde Deus vai falando aqui com um dos seus servos, né? Nós vemos isso em Isaías 45, nós vemos isso com alguns dos patriarcas, Deus dizendo assim, ó, eu vou te dar riquezas para que você me conheça.
Gente, isso é confrontador. É um Deus disposto a se revelar através das riquezas. Pensa comigo, se você adora Mamon através das riquezas, você tem que aprender a adorar a Deus através das suas riquezas. Muitos não fazem ideia de quando você investe no reino, é assustador o que acontece. É verdade, pastora Fernanda, grande abraço. Existe a chave da sabedoria em você entender que a sua semente tem uma voz e te representa. Ela te permite, através da sua aliança financeira com Deus, conhecer mais de Deus. Isso mexe com a tua ferida gospel. Isso cavuca a tua ferida com finanças. Deus te deu o espírito de inteligência. Até um certo ponto, Deus não levou em consideração a tua inocência em ofertar, em semear na vida de pessoas que talvez não tenham sido tão honestas com o rebanho ou contigo. Mas depois de um determinado ponto, Deus que te deu o espírito de inteligência, o discernimento de espírito, ele vai falar assim, você vai continuar semeando na vida de gente iníqua. Olha o André falando, bolso convertido é glória, né? Tem gente que se batiza, mas tinha que batizar com a carteira, né? Olha, eu nessa temporada, eu não venho trazer uma visão profissional de finanças, ou uma visão de uma aplicação. A gente vai trazer uma visão bíblica espiritual das implicações de uma vida de semeadura. Amém? E hoje eu quero te dizer como você pode adquirir a sabedoria de Deus para adquirir, para gerir e distribuir riquezas, porque prosperidade é isso, prosperar é começar e terminar. Ontem eu estava ministrando uma aula e Jesus, incidentemente, falando disso. E sempre que eu falo disso, eu lembro de curso de inglês. Quantos aqui já começaram 500 cursos de inglês e não acabaram? Não é verdade? O cara aprendeu The Books on the Table. Depois ele se converteu, aí virou The Bibles on the Table. E não sabe mais falar nada de inglês. Foi próspero nesse cursinho? Não foi. Não foi próspero. O que você... Faz uma lista aí de coisas que você começou e não terminou. Te faltou prosperidade. Faz agora uma lista de coisas que você começou e terminou e veja a sabedoria de Deus manifesta nessas coisas, adquirida. Eu estava contando ontem um exemplo, acho que meu livro não está aqui não. Ah, está aqui. Ó, eu tinha escrito um livro, o meu primeiro livro, ele não está aqui. Eu tinha escrito o primeiro livro. Eu demorei muito tempo para acreditar que eu podia me tornar um escritor, né? E aí eu decidi lançar o meu primeiro livro. Eu fui próspero, eu comecei e terminei, lancei o livro. O dia do lançamento do livro foi um dos dias mais felizes da minha vida, o Oráculos de Deus. E eu fiz um lançamento bonito lá em Brasília, num shopping lá de Brasília, numa livraria. E quando eu saí de lá, eu não tive dinheiro para comer uma pizza com a minha família. Nos 12 meses seguintes, aquele livro me rendeu R$2.000 por mês, só aquele livro. Só que 1.000 eu pagava para a editora e 1.000 para mim. Eu me dei conta, eu falei, pelo amor de Deus, eu consigo adquirir e distribuir riqueza, só que eu não estou sendo próspero nisso, não está muito bom para eles. O que me veio? Sabedoria, através da dor do processo.
Aí o que eu fiz? Eu falei, não, só um minutinho, tá errado. Por quê? A estultícia anula não só a sabedoria, mas a honra. A honra. Então, o que acontece? Não adianta você querer prosperar em meio à desonra, seja desonrando os outros ou sendo desonrado. A estultícia é comparada à loucura. Então, não desonre, não permita ser desonrado. Quando eu percebi que aquilo não estava justo aos meus olhos, o que eu fiz? Falei, não, só um minutinho, Deus. Eu vou escrever um livro, abrir uma editora e lançar meu próprio livro. E eu vou fazer isso em 3 meses. Né? Aqui, ó. Ministério de Todos os Santos. Quem está fazendo o Manual da Felicidade tem esse e-book, no formato de e-book, de bônus, tá? Quem quiser adquirir o e-book, manda uma mensagem no particular para mim, que eu vou dar um jeito, tá bom? Esse e o Oráculos de Deus. Oráculos de Deus é um livro de testemunhos, é bem simples, tá bom? E esse aqui, quem quiser fala comigo, no particular, tá? Para eu poder dar um jeito aí. Aí o que acontece? Em 3 meses, eu abri uma editora e escrevi da página em branco o lançamento do livro. E aí, eu saí do lançamento do livro no restaurante na entrada da minha quadra, onde eu cresci, meus amigos, pastores, queridos ali, feliz da vida. Lancei meu livro, saí com 6 mil e tantos reais no bolso aquele dia, feliz, próspero, honrado. No próximo ano, o livro botou todos os meses, em média, 3 mil reais na minha mesa de comida. O que era isso? Capacidade, sabedoria de adquirir, gerir e distribuir riquezas. Com isso, eu fiz alianças com amigos que fizeram um trabalho editorial, impressora, a parte toda técnica, e assim, quer dizer, eu pude expandir a minha sabedoria. E você? Deus quer nos abençoar, sim. Mas você tem que entender o seguinte, se você está buscando o recurso com a sabedoria humana para aplicar em meras coisas humanas, a Bíblia fala assim, para a gente não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Está falando do quê? De sustento, de sustentáculo. Deus não está te proibindo de ter prazer, de ter felicidade, de ter lazer. Ao contrário, Deus ele sempre dá mais do que a gente pede. Deus, ele é exagerado. Se você for analisar a descrição da Nova Jerusalém, ela é uma cidade riquíssima. Aí tem gente falando, não, Jesus era pobre, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Peraí, você está interpretando errado o texto. Ele tinha um estilo de vida. Até os 30 anos ele viveu financiado pelos recursos que os magos do Oriente trouxeram para ele. Viver um tempo no Egito, depois voltar para Israel, abrir lojinha, né? Ser um carpinteiro, que não era um marceneiro, um carpinteiro, construtor, negócio da família, até os 30 anos, deixa o negócio para a família e segue o seu ministério, financiado pelas mulheres ricas, esposas das autoridades da época. Jesus sabia viver do sobrenatural, sabia acessar o céu e trazer para a terra na dependência do Espírito o suprimento espiritual, mas ele também sabia gerenciar, gerir as riquezas que tinha em caixa. Ou você acha que quando um dos discípulos, ao ser questionado por Jesus, dizendo assim, não, alimenta essa multidão no deserto aí, ele fala, nem 200 denários serviriam para alimentar essa multidão. Por que ele falou esse valor? Porque era o saldo do caixa de Jesus. Isso equivale a 200 dias de trabalho braçal. Então, o que eu quero dizer para você aqui é que se você foi entorpecido por uma teologia da prosperidade, que dizia, semeia um carro que você vai ganhar uma frota, e você foi nessa loucura insana
né, na sanidade humana, mas na insanidade espiritual, você tem que entender que Deus quer te curar. E Ele não vai te curar dizendo para você que Ele é um Deus de escassez. Não. Ele vai te curar te mostrando que Ele quer se revelar através dos recursos. Sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, sejam eles espirituais. Para que você e eu conheçamos através do que as mãos dele podem oferecer. Para que então nós possamos conhecer o seu rosto. Quando ele nos pega nas mãos e nos leva para o colo, nós vemos o seu rosto. E na sua mão esquerda há riquezas e honra. Como diz aqui a doutora Lorena, um grande abraço. Não há prosperidade em meio a desonra. A sabedoria nos conduz à felicidade de sermos filhos de Deus, que compartilham sua natureza e manifestam diariamente seu caráter. Nós vamos falar disso, né? Perfume se refere à essência, né? Então nós vamos falar dessa questão da nossa essência como filhos da natureza de Deus. Mas muitos têm anulado essa essência com um pouco de estultícia. E aí perdem o sentido da vida. Nós vamos falar disso. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pela sabedoria humana que é limitada e nos leva a buscar o Senhor pela ótica terrena, rente ao chão. Enquanto a tua sabedoria nos convida a ofertarmos nossa mentalidade e visão caída, recebermos a visão espiritual, o entendimento soberano da tua vocação para nós, das tuas riquezas em glória, para que saibamos como pedir, o que pedir, para que recebamos e venhamos, Pai, realmente a ministrar e administrar isso. Ó detentor, possuidor de todas as riquezas, para que te conheçamos e te adoremos, Senhor. Pedimos perdão e clamamos agora, dá-nos a sabedoria do alto, dá-nos o dom de adquirir riquezas. Ó Pai, que glorifiquem o teu nome, não para satisfações egoístas, mas para uma vida que faça valer a pena cada ponto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Significa, aprenda a reconhecer a Deus, a temer o Senhor em cada passo da sua vida. Aprenda a honrar e a ser honrado no que você faz. Por quê? Porque o teu dinheiro, ele representa o teu tempo. E quando você oferta, a sua oferta tem uma voz que clama nos céus, para que os céus ouçam, mas para que o inferno também saiba. Aleluia. Amanhã, se Deus permitir, nós queremos falar sobre a mosca no perfume e o tempo para todas as coisas. A conexão das finanças relacionadas ao tempo, na aplicabilidade do tempo. Amém? É uma temporada inédita para você, que vai vir com oxigênio, com esse oxigênio, com esse algo inédito, né? Algo inédito para nós que Deus está trazendo. De maneira com muito frescor. Com muito frescor. Amém? Aleluia. Aleluia. Amados, se eu ministrasse sobre cura, eu iria orar para que você fosse curado. Se eu ministrasse sobre batismo com o Espírito Santo, eu ia orar para que você fosse batizado com o Espírito Santo e falasse em línguas como evidência disso. Se eu orasse por qualquer outro motivo, ministrasse sobre isso, eu ia orar por esse motivo. E como nós estamos falando de finanças, eu convido você a semear, seja na vida do seu pastor local, da sua igreja local,
de alguém que Deus botou no seu coração. Seja também no nosso ministério. Eu não venho aqui dar oportunidade só para o nosso ministério. Não. Para aquilo que os projetos que estamos falando, fazendo. Não. Você é livre. Você é livre para botar em prática aquilo que Deus está falando com você diretamente. Amém? Então, faça isso nesse momento. Se você deseja semear no nosso ministério, entendendo que isso é honra, está aqui o meu e-mail. É o meu Pix. Você fica à vontade. Não aceite que outra pessoa fale sobre ofertas em meu nome, a não ser eu. Tá bom? Nós estamos vivendo um tempo aí de muitas falcatruas. Aqui é a hora que eu converso com você sobre isso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amanhã a gente vai falar sobre o tempo, essa relação de finanças com o tempo. Depois, se Deus quiser, na quinta-feira, gente, eu estou muito inspirado por Deus nessa semana e nisso tudo que Deus está fazendo aí com a gente, viu? Na quinta-feira, eu quero ministrar, se Deus permitir. Deixa eu botar aqui, ó, peraí. Enquanto eu estou procurando aqui, ó, escreve aí algo que Deus está falando no seu coração, né? Aleluia. Amanhã a gente vai falar sobre o tempo e na quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos falar sobre sobre o sentido da vida, a identidade e o sentido da vida. Amém? Uau, vai ser tremendo, vai ser tremendo. Aleluias, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Eu vejo vidas sendo cheias do Espírito Santo neste exato momento. Rei carabaçu de candarabacheias. Eu vejo vidas sendo tomadas pelo Espírito Santo agora nos seus lares. Ori calabaçu de cai. Renovada em línguas. Eu vejo pessoas sendo curadas. Pessoas que foram amarguradas e que tinham perdido a alegria em ofertar. E Deus está recobrando isso no teu coração, sabia? Oh, darabaçu decai, shanamaham. Eu vejo aqui ministérios fluindo. Eu vejo aqui romper de cadeias, de correntes. Se você puder, levanta as mãos na sua casa, adora ao Senhor agora. Recarabaçu decai. Horibalabá sudecan. Uau! Eu vejo o Senhor liberando sobre a tua vida recursos. Eu vejo o Senhor dizendo para você, cumpra os seus votos. Redarabaçai, xuriandarabacaias. Faça valer a pena. Escreve aí, faça valer a pena. Enquanto a visão humana diz que tudo é vaidade, a visão celestial diz que tudo vale a pena quando é feito no temor do Senhor, para a glória de Deus, Pai. Aleluia, aleluia. Eu vou salvar essa live, queridos. E aí você vai lá, curte, comenta e compartilha, viu? Eu também estou postando elas no YouTube. Você pode ir lá assistir por lá. Se você ainda não me segue no YouTube, vai lá, me segue, clica no sininho, né? É mais uma rede social que você tem aí para garantir que a nossa comunicação vai ser efetiva. E, acima de tudo, vem para o grupo do Telegram. No link da minha bio, tem ali um link para entrar no grupo do Telegram. Ali a mensagem é direta. Tem mais de 300 pessoas que fazem parte da família do Café com a P no Telegram. Então, vem com a gente. Amém? E se você deseja, eu citei por acaso hoje aqui meus livros, o Ministério de Todos os Santos, o Oráculos de Deus, em formato de e-book. Manda uma mensagem no particular e eu vou ver como que a gente faz para te disponibilizar esses livros aí, tá bom? Beijão no coração, até amanhã se Deus quiser, com Café com a P, nova temporada, Mosca no Perfume. Tchau, tchau!